aqui nós temos um exemplo que diz o seguinte: o valor cobrado por um estacionamento é de R$ 8,00 pela primeira hora e de R$ 2,00 a cada hora excedente. Calcule o valor a ser pago pelo usuário que deixar o carro estacionado por 3 horas. E quanto tempo um carro ficou no estacionamento se pagou um valor de R$ 24,00? Então, primeira coisa, galera, que a gente tem a fazer. Bom, o valor cobrado por um estacionamento é de R$ 8,00 pela primeira hora. Então, quer dizer, isso daqui, esses R$ 8,00 aqui, é fixo. Quer dizer, só de colocar o carro lá, eu já terei que pagar R$ 8,00, tá? E depois, devido à quantidade de tempo, né, que eu for deixando lá no estacionamento, eu vou pagar R$ 2,00. Esses R$ 2,00 aqui nós chamamos de variável, tá? Então, ou seja, na nossa lei de formação, a gente tem que y é igual a ax mais b, tá? A é sempre a parte variável e b é sempre a parte fixa, tá? Por que, professora, A é variável? Porque se eu coloco o 2 aqui, esse x aqui é a quantidade de tempo que eu vou ficando. E se eu ficar 3 horas, vai ser um valor, se eu ficar 4 horas, vai ser um valor. Então, esse x aqui, ele vai mudando, né? E aí, eu tenho que colocar o seguinte: quem é A e quem é B, substituir. A vai ser variável e B vai ser fixo. Então, y é igual a, que é 2, então 2x, mais b, que é 8, que é fixo. Achei a lei de formação, tá? A lei de formação é essa. Aí ele pede, calcule o valor a ser pago pelo usuário que deixar o carro estacionado por 3 horas. Esses 3 horas aqui vai entrar onde? No lugar do x, tá? Então, y é igual a 2 vezes 3 mais 8. Então, 2 vezes 3, 6. Mais 8, quanto que vai ficar? Qual vai ser o valor que ele vai pagar? R$ 14,00, tá? Se ele ficar lá, deixa eu colocar aqui um pouquinho aqui para vocês verem. Se eu deixar o carro no estacionamento por 3 horas, eu vou pagar R$ 14,00, tá bom? E depois ele faz uma outra pergunta. E quanto tempo um carro ficou no estacionamento se pagou um valor de R$ 24,00? Então, o valor a ser pago é y e a quantidade de horas é x, né? Através da interpretação que a gente deve fazer. Então, a gente vai pegar a lei de formação, que é y igual a 2x mais 8. No lugar do y, a gente vai colocar quem? 24. 24 é igual a 2x mais 8. Equação do primeiro grau, letras de um lado e números do outro. Então, 24 menos 8 vai ficar quanto? Vai ficar 14. 14 não, desculpa, 16. 16 é igual a 2x. E aí, 2 que multiplica com x, vai para o outro lado, dividindo. E 16 por 2, 8. Então, quer dizer, para ele pagar R$ 24,00, ele vai ficar 8 horas. Bom, galera, um outro exemplo aqui, vamos supor, sejam os conjuntos A, 0, 1, 2 e 3, e o conjunto B é 1, 3, 5 e 7, tá? Consideramos a função de A em B e vamos representar no diagrama a seguir. Olha só. Vamos colocar aqui A e B. Então, A é 0, 1, 2 e 3 e B é 1, 3, 5 e 7. A gente vai ter que associar, né, cada elemento de x a um elemento de y, né? Através dessa função, f de x é igual a 2x mais 1, tá? E aí, o que a gente vai fazer? No lugar do x, aqui, ó, no lugar do x, eu vou colocar o 0. A resposta que eu encontrar,
eu coloco a flecha lá em B, tá? Então, olha só. F de 0 é igual a 2 vezes 0 mais 1. F de 0 é igual a 2 vezes 0, 0. Mais 1, quanto que vai ficar? 1. Então, quando a gente utiliza o 0, a gente encontra 1. E quando é 1? Vamos lá. F de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Tá? Então, coloca lá em 3. Quando é 2? F de 2 é igual a 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. E quando é 3? F de 3 é igual a 2 vezes 3 mais 1. Então, 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Tá? Quer dizer, encontramos, né? A lei de formação é essa daqui, f de x igual a 2x mais 1, e a gente começa a construir, né? A aplicar a função dentro do diagrama. Mais um exemplo. Dada a função f de x igual a 3x mais 4, determine f de 0 e f de menos 2. Como assim? Determinar f de 0 e f de menos 2. Esses valores que estiverem sempre dentro de parênteses, tá? Os valores que estão dentro de parênteses, eles serão sempre substituídos no lugar do x, tá? Então, se a função é f de x igual a 3x mais 4, o que que a gente vai fazer? Olha só. F de x é igual a 3x mais 4. O primeiro f de 0, ou melhor, eu vou determinar primeiramente o f de 0. Então, f de 0 é igual, no lugar do x, eu vou colocar quem? 0. Então, vezes 0 mais 4. E aí, 3 vezes 0 é 0, mais 4. Então, quem é o f de 0? 4. Tá? E depois a gente faz a mesma coisa, porém, para f de menos 2. Então, f de menos 2 é igual a 3 vezes menos 2 mais 4. E aí, 3 vezes menos 2, menos 6, mais 4. Então, quem é f de menos 2? Menos 2. Ok, galera? Então, é só isso. Sempre que pedir para determinar, tá? Que o número estiver dentro do parênteses, é só substituir no lugar do x. E aqui nós temos mais um exemplo. Dada a função f de x igual a 2x mais 8, determine f de x igual a 6. Quer dizer, o exemplo acima desse era o número dentro do parênteses. Agora não, o número está do lado de fora. Quando o número está do lado de fora, ele assume o lugar do f de x, tá? E não do x. Ele assume do f de x, ok? Então, a função dada é f de x igual a 2x mais 8. No lugar do f de x, a gente vai colocar quem? O 6. 6 é igual a 2x mais 8. Letras de um lado, números do outro. Então, 6 menos 8 é igual a 2x. 6 menos 8, menos 2 é igual a 2x. Número que multiplica por incógnita vai para o outro lado, dividindo. Menos 2 por 2, menos 1. Então, quem é x? Menos 1, quando o f de x é 6, tá? Então, há uma diferença, colocando aqui para vocês verem tudo, ó. Há uma diferença quando pede-se, né? Com o número dentro de parênteses, que ele vai ficar no lugar do x, tá? E quando é fora de parênteses, que vai assumir o lugar do f de x, ok? Bom, e agora esse exemplo, galera, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai juntar os dois exemplos anteriores desse, tá? Quem tá dentro do parênteses assume o lugar de x e quem tá fora assume o lugar do f de x, ok? Então, vamos lá, olha só. Primeira coisa é a função que está sendo dada, f de x é igual a x mais b. Vamos fazer isso daqui para f de 2 igual a menos 3 e depois para f de 5 igual a menos 9, tá? Então, vamos substituir aqui. Bom, quem está do lado de fora do parênteses assume o lugar do f de x.
Então, quem vai ficar no lugar do f de x? O menos 3. Igual a A vezes. Quem está dentro do parênteses assume o lugar de x. Então, 2 mais b. Ajeitando aqui, menos 3 é igual a 2a mais b. Ou seja, 2a mais b é igual a menos 3. O mesmo processo aqui. Quem está do lado de fora assume o lugar do f de x. Então, menos 9. No lugar do x, a gente coloca quem está dentro do parênteses, que é 5. Então, a vezes 5 mais b. Menos 9 é igual a 5a mais b. 5a mais b é igual a menos 9. São duas equações com duas variáveis, né? E a nossa saída é por sistema, né? Então, a gente faz o quê? 2a mais b é igual a menos 3 e 5a mais b é igual a menos 9. A gente pode fazer pelo método da adição, a gente pode cortar b com b. Para isso, um tem que ser positivo, outro tem que ser negativo. Vou multiplicar aqui por menos 1, vai ficar menos 2a menos b é igual a 3. E a segunda equação a gente repete normal. Se eu tenho b negativo e b positivo, a gente corta. E menos 2a mais 5a fica 3a. 3 com menos 9 vai ficar menos 6. Então, menos 6 dividido para 3 vai ficar quanto? Menos 2. Se eu encontrei A, falta eu encontrar B, né? Substituindo. Se A é igual a menos 2, escolhe uma das equações, vou escolher a primeira. 2A mais B é igual a menos 3. No lugar do A, coloco menos 2, mais B igual a menos 3. 2 vezes menos 2, menos 4, mais B igual a menos 3. Então, quer dizer, letras de um lado e números do outro. E aí, menos 3 mais 4 ficou quem? 1. Então, eu encontrei o valor de A e encontrei o valor de B. Aí, ele pede A menos B. Quem é A? Menos 2. Menos, quem é B? 1. Então, menos 2 com menos 1 é menos 3. Então, sempre que for questões, né, parecidas com essa, a gente vai cair sempre nos sistemas de equações do primeiro grau.